Ah, o pessoal tá entrando. Boa noite, Débora. Boa noite, Vanessa. Vanessa que também esteve no projeto. Boa noite, Júlia Que Campolina. ótimo. Júlia, Thais Vanessa, Vaz. Débora, Thaís. Que bom. A Débora falando aqui, gente, muito bom, que bom. Valeu. Olá, Maria da Lira. Vamos esperar um pouquinho para entrar algumas pessoas. Olá, Elisana. Oi, Laura Marinho. William. Oi, William. Ele. Boa noite também, Boa Elisana. noite, Lisandro. Boa noite, Júlia Campolina. Bom, a gente está esperando só um pouquinho que a gente já vai começar. Essa live nossa é dedicada hoje a conversar sobre o processo criativo, sobre todo o processo que foi o projeto Periquito Australiano, a peça que acabou de estrear agora no YouTube, mas que fica disponível. Ela continua disponível no YouTube para quem não pôde assistir nesse momento, poder assistir depois. Então, você que gostou, você pode compartilhar com seus amigos para assistir em outro momento também, tá bom? William, queridíssimo, saudade. Ó, Camila chegando, Mendoim, Juninho. Bom, Lada. Bom, muita gente chegando aí. Bom, acho que a gente. Giovanni, Marcelo, que beleza. Muita gente entrando aí. Boa noite, pessoal. Bom, primeiro de tudo, eu preciso dizer que o espetáculo Periquito Australiano, ele foi feito graças ele foi um projeto fomentado com recursos do Fundo Municipal de Cultura por meio da Lei Aldir Blanc, que é a Lei 14.017 de 2020, com apoio do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Timóteo, realização da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, com fomento e incentivo da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal. Então, graças à Lei Aldir Blanc, o projeto, né, do Periquito Australiano, pôde sair do papel, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, que a peça Periquito Australiano é uma peça que teve direção minha, é um texto do Beto Oliveira e teve atuação minha e do Beto Oliveira em cena. Bom, para quem não sabe, nós somos um casal de verdade, nós somos casados e isso ajudou a gente a poder ensaiar ao longo da pandemia, né? Porque nós estamos num momento delicado, vivendo um momento delicado onde é difícil produzir teatro e com essa possibilidade da gente estar ensaiando um espetáculo, né? Nós que moramos juntos, isso se tornou possível. Graças à Lei Aldir Blanc, se tornou possível filmar esse projeto, né? Produzir esse projeto, filmar e disponibilizar para vocês. Começando, né, já que a gente está falando desse momento de pandemia, vou começar aqui já falando da tristeza que foi perder a Camila Oliveira, né, uma artista plástica da nossa região, que é de Patinga, que foi uma grande perda para a cultura aqui do Vale do Aço. E estamos vivendo esse momento delicado, né? E foi uma para a gente que trabalha com teatro, né? Essa Lei Aldir Blanc, ela possibilitou os artistas, então, estarem na ativa, voltarem a trabalhar, e proporcionar arte para o público, ainda que de forma online, né? Pelo YouTube e tudo mais. Bom, então eu vou entrar um pouquinho na ideia do projeto, e aí o Beto vai falando um pouco também sobre a história do espetáculo, né? Sobre como surgiu a ideia, o texto e tudo. Bom, meu projeto, que foi o Periquito Australiano, foi uma ideia assim de ser um projeto de espetáculo adulto mesmo, porque o que a gente vem percebendo assim, até pela história assim da cidade de Timóteo, que tinha um festival Arte Viva muito forte, muitos espetáculos adultos, e isso foi caindo, né? Foi tendo menos incentivos, foi caindo, e a gente foi percebendo essa lacuna de espetáculo adulto na nossa cidade. Então, a minha proposta foi de fato criar um espetáculo que para o público adulto.
E com a ideia aí da formação de plateia, né, adulta, veio então a ideia também de fazer essa live para a gente conversar sobre o processo criativo, falar um pouco como que se dá a criação, né, e tudo mais. Bom, e aí... A Camila fez uma palavra cruzada lá. Peça teatral com estreia, então 29 letras. Valeu, Camila. 21 com a hífen. Bom, e aí essa peça, o Periquito Australiano, é uma peça que o Humberto tinha escrito em 2011. Isso. Quer falar um pouco? Vou só introduzir, né? Depois eu vou comentar um pouco mais sobre ela, mas eu escrevi ela em 2011. Até numa situação interessante, porque foi próximo, assim, não sei se foi no mesmo ano, mas próximo do Festim, né? Que foi organizado pelo Atempos, Rubem Maroli, ela deve estar assistindo a gente, beijo para ela, minha irmã. Né? No Festim, que foi o Festival de Teatro Timóteo, a Camila e a Mari, vocês dividiram um prêmio. Né? Vocês ganharam indicação, né? Não, foi só vocês. Vocês foram indicadas. Só eu, no de Valadares vocês ganharam. E a Camila ganhou o prêmio de... Melhor atriz coadjuvante. Melhor atriz coadjuvante, exatamente. E foi justamente isso, né? Foi nesse momento que ela ganhou o prêmio, e você fazia flamenco na época e tal, isso me deixou instigado a escrever uma peça assim para a Camila, não sobre a Camila, né? Mas para a Camila atuar, assim, né? Então, assim, você estava estudando espanhol na época, você estava estudando flamenco com a Sandra Vidigal, né? Lá em Belo Horizonte, estava morando em Belo Horizonte, assim, né? Dividindo apartamento e tal. Então, tinham algumas coisas, né? Que acabaram me inspirando. E aí eu escrevi a peça. A gente até pensou, assim, uma época, né, em fazer mesmo nós dois. Eu não sou ator, assim, né, de estar constantemente fazendo teatro. O último que eu fiz foi o Pequenino Grão de Areia, acho que foi 2010, assim, alguma coisa, muito tempo que eu não atuava. Mas a gente chegou a pensar, nós dois, e depois você tinha pensado em fazer com o André Risse, né, mas a peça não saiu do papel, né, e ficou lá. Não tinha nada a ver com pandemia, não tinha nada a ver com isso. E aí, para minha surpresa, né, a Camila falou, olha, vamos retomar o Periquito, vai ter a lei e tal, vai ser uma oportunidade de a gente retomar uma peça que está na gaveta desde 2011. Eu falei, legal, assim, acho super bacana. Ela falou assim, aí faz nós dois. Aí foi um susto, assim, eu falei assim, mas né, quanto tempo que eu não faço? Ela falou, mas para ensaiar, né? E foi super legal, assim, eu gostei muito. Porque aí eu achei, que bom, porque aí eu achei que ia ser complicado, de fato, encontrar outros atores, né? Seria mais possível se fosse um monólogo, e por causa desse momento mesmo de pandemia, e surgiu a ideia do Periquito, que é um desejo antigo, assim, de fazer e tudo. E aí foi interessante ter essa possibilidade, assim, de ensaiar dentro de casa, né? E aí foi interessante também a gente trazer a ideia de contextualizar o texto para a pandemia, porque isso acabou se tornando inevitável, assim, porque como o texto fala de dois vizinhos que estão isolados, né, de alguma maneira, ainda que eles não estivessem, né, no isolamento da pandemia, no texto original, eles estavam sozinhos, vivendo um certo distanciamento social naquele momento, e a peça, então, fala desse encontro, desse relacionamento. E aí foi inevitável a gente inserir a pandemia e ao longo quando a gente começou a construir, o Humberto já pensou algumas possibilidades de inserção de pandemia, da temática mesmo no texto, mas foi surgindo algumas brincadeiras, foi surgindo home office, coisas que foram aparecendo pela própria realidade que a gente está vivendo agora, né? E a peça, então, acabou se contextualizando, né, nessa questão da pandemia. Isso acabou vindo à tona, assim, no texto, e que foi interessante também, trouxe uma nova possibilidade para o texto, né, dos dois estarem ali em isolamento. A gente gostou disso também. E eu queria comentar também, que eu estou falando no início do processo, e foi tudo muito rápido.
o edital, assim, saiu a resposta de que a gente tinha sido aprovado no dia 5 de dezembro. Então, no mesmo dia, pelo desespero de prazo, a gente começou a trabalhar o texto. Possibilidades, por onde ia começar mesmo, já tinha feito, já tinha criado toda uma estratégia, né? No próprio projeto, de como seria, quem estaria no projeto, mas no dia 5 eu já comecei a criar toda a logística de como seria, onde que o que a gente começaria comprando de figurino, de cenário, quem a gente começaria contactando, porque o espetáculo foi filmado, né, e ele foi gravado neste domingo, que foi dia 29, então a gente teve exatamente foi dia 27, né, na verdade. A gente teve exatamente 25 dias para montar tudo. A gente começou do zero e aí a gente... Só o texto, né? A gente só tinha o texto, a priori, assim, e aí fomos correr atrás de várias coisas. E aí acho que é super importante a gente falar também sobre as pessoas que estavam envolvidas, que uma outra proposta do projeto foi exatamente envolver pessoas que tivessem experiência na área com as quais com a qual ela estava envolvida no projeto. E aí a direção é minha, eu sou graduada em teatro, mestre em artes da cena, o Beto é dramaturgo, já foi premiado, pode até mostrar aí, aproveita aqui e faz a divulgação das cornucópias da Fortuna, que é um texto premiado do Beto, né, ganhou o prêmio da Funarte de 2014, né? Na região Sudeste. Foi um dos vencedores da região Sudeste. Foi muito legal, foi publicada pela editora Giostre, que é uma editora nacionalmente reconhecida em dramaturgia. Ele também já tem um romance, né? Que é o Dia em que Conheci Sofia. Quem tiver interesse nesses livros pode entrar em contato com o Beto. E esse especificamente você pode comprar pela internet através da editora Giostre ou de outros sites. Os atores, então, somos nós, com essa experiência, como o Beto falou, não tinha tanta experiência na atuação, né? Mas se sai muito bem. Uma boa direção. Arrasou. O figurino, quem foi a nossa figurinista foi a Isa Muniz, que tem um ateliê de costura, Isa Muniz, que é a Isadora Muniz. Ela é uma costureira muito experiente, que dá aula de costura e tudo, mas foi a primeira experiência dela como figurinista de um espetáculo. E ela ficou super empolgada, foi muito legal, ficou muito envolvida com a história e tudo, de como trazer a questão do flamenco, e ela compôs, então, ela mesma executou o figurino de flamenco, foi ela quem fez, e todo o restante do figurino, né, ela nos ajudou ali a escolher as cores, como a gente ia compondo, com toda essa correria, né, do que teria de cenário, de figurino, né. O cenário foi do Gustavo Giacomi. O Gustavo Giacomi também é um design timotense, assim, super premiado também, maravilhoso. E o Gustavo ajudou com um olhar sensível ali a gente a definir vários detalhes. Os tissurus, né, que são aquelas dobraduras de passarinho maravilhosas, são da Silvia Regina, que tem o Instagram Crochê Nós Silvia. Tudo junto, assim, Crochê Nós Silvia. Você digita e pode ver lá vários trabalhos. Ela trabalha com crochê e também trabalha com vários trabalhos manuais. Dentre eles está aí a dobradura. Ela começou a fazer o tsuru agora e adorou. Foi muito legal. Só tô mandando mensagem. Obrigado. Legal, que legal as mensagens. Bom, a iluminação foi do Morrison Deoli. O Morrison, ele tem uma empresa que chama Cênica Eventos. Então, o Morrison, além de criar a luz, ele alugou alguns equipamentos também, porque o espetáculo foi gravado no Dama Espaço Cultural. O Dama é um palco alternativo, ele não é um teatro, de fato. Então, lá não tem tantos equipamentos e recursos de iluminação, mas o Morrison aí teve todo esse carinho aí, cuidado de ver uma iluminação que... Acho que a gente pode até entrar nisso, assim. Foi bem legal, a gente foi conversando sobre a ideia da iluminação dele, do personagem do Beto ser mais branca, mais clara, e a minha ser mais vermelha, mais colorida, pelas próprias características dos personagens. E aí, de repente, então, essa luz foi se mesclando, conforme os apartamentos também iam perdendo as limitações
e esse casal ia se juntando ao longo da peça. Então ele teve esse zelo com a luz, assim, conforme todo o resto do espetáculo. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante de falar enquanto dramaturgo, assim, porque a peça, ela vai sendo construída, o próprio texto, né, assim, você tem um texto prévio, mas o texto ele vai sendo construído, se você falou assim, da adaptação para a pandemia. Muitas coisas surgiram, como a Camila falou, não foi de texto, não foi exatamente do dramaturgo, né, escrever isso, foi lá elaborando a cena. E a coisa com a luz, com o figurino, com o cenário, foi a mesma coisa, né? Tipo assim, eu acho isso muito mágico no teatro, assim, de como que o dedo de cada um, né? Ali o Morris colocando uma luz, o cenário, né? Com o Gustavo, o figurino da Isa, com coisas que a gente já tinha, outras que a gente comprou, outras que ela mesma confeccionou, como que isso foi nos permitindo também criar texto, criar cenas, criar intervenções, né, a partir dessa combinação assim, né, de um jogo coletivo. Assim. A luz, sobretudo, né? A gente não tinha no texto, em casa, ensaiando, a gente ficava ensaiando, batendo texto em casa, né, na varanda, com o Dante chorando, e a gente carregando o Dante. E a gente não imaginava luz, figurino, né? Um pouco a gente imaginava, mas eu acho muito legal, assim, né? De como que esse resultado, ele é, de fato, produto mesmo de um coletivo, né? Acho muito legal. O teatro, ele é muito encantador nesse sentido, né? Porque, de fato, é uma arte coletiva, assim. Não é uma direção que vai delimitar tudo, não é a atuação que vai dizer tudo também. É, de fato, cada um que entra muda alguma coisa, algum detalhe. Por exemplo, a Isa sugeriu o Beto de coquinho no cabelo. O Beto nunca tinha feito coquinho no cabelo. Isso deu um outro lugar para aquele personagem, assim, sabe? Levou para um outro lugar que não é o do cotidiano do Beto. E isso tudo colabora pro resultado, né? Isso tudo vai alterando a atuação, a composição como um todo, né? O mise-en-scène, todo o espetáculo. Eu lembrei da luz porque, por exemplo, nós ensaiamos em casa várias vezes, sem fazer aquela cena da mesa, em que ela coloca o tsuru na mesa, né, ali, naquele lugar. Né, ela entrava um pouco no apartamento dele, mas não ia para lá. E aí o jogo de luz acabou levando a cena para lá, né, algo assim que mistura ali texto, luz e direção. Isso. E que conduz para aquele resultado. E a luz ajudou muito a delimitar os ambientes. Porque a gente veio com essa ideia de um apartamento aqui, outro apartamento, e a luz ela ajudou a gente a delimitar onde que era ali uma porta. Isso ficou mais claro para a gente na hora da composição, assim, foi bem importante. E o Morrison que fez também a execução de iluminação no dia da filmagem. Bom, a gente teve que contar também com uma contra-regragem dos tissurus, porque assim... A Dani Assis foi nossa contra-regra, e a Dani Assis foi maravilhosa, porque ela teve um olhar muito delicado também para ver como que a gente ia enfiar tanto suru, assim. Foi algo que a gente fez também. A gente pensa que a gente pode criar uma estratégia mais elaborada para quando for para o teatro, mas o Dama não tem um pé direito tão alto, então, de repente, os passarinhos tinham que descer de um lugar um pouco baixo, e aí a gente não teve saída, a gente fez um por um ali, ficou quase uma vara de pesca ali, um por um descendo. E aí a Dani foi maravilhosa aí para fazer todos esses passarinhos descerem na hora certa, ajudar a gente a colocar, porque foi muito detalhe, assim. Mas o Gustavo Giacomo, inclusive, está ajudando a gente aí a pensar possibilidades de facilitar esse passarinho em outros momentos. E também a gente tem outras ideias para o passarinho. A gente ainda está processando para o momento que esse espetáculo for presencial. Porque, inclusive, no projeto está incluso uma contrapartida, que é uma apresentação presencial desse espetáculo. Então, assim, não está nada definido ainda, porque a gente precisa estar num momento de maior segurança na pandemia, mas na hora que for com o público, né, a gente acredita que algumas coisas vão mudar, e aí a gente vai ver também como que vai ser essa questão dos passarinhos aí, que acabou virando algo muito importante para o espetáculo e que
A princípio, né, a gente não tinha tido a ideia tão clara de que teria os tissurus e tudo. Acho que no dia que o projeto foi aprovado, que a gente começou a pensar, me veio a ideia. E aí a Silvia Regina, que está aí, ó, Rodrigues Silvia Regina, que acabou de comentar, que também tem um Instagram, Crochê No Silvia, que fez todos esses tissurus maravilhosos, fez vários. Contamos também com a operação de som do Franz Fernandes. O Franz também é um grande amigo, né? Já trabalhou com a gente na família de Arthur desde 2008. Então, é uma pessoa envolvidíssima com teatro. Também teve um projeto aprovado na Lei Aldir Blanc, que vocês confiram. Chama Corpo Preto, se não me engano. E tá um texto muito potente, muito bonito. Vocês confiram lá no Instagram dele. A maquiagem minha, o Beto não se maquiou no dia. A maquiagem minha foi do Rômulo Amaral, que também é outro queridíssimo e super premiado maquiador aqui da nossa região, que é a nossa grande referência no teatro, que é o Rômulo Amaral. Fez um trabalho maravilhoso, né? Minucioso ali, que era uma maquiagem não tão teatral, né? Mas que também ajudou ali na composição, né? Me ajudou também com o cabelo no dia. Então o Rômulo também foi excepcional e essencial para o espetáculo acontecer. Depois vocês confiram, o Rômulo também foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e está com um projeto maravilhoso também que mistura aula e maquiagem. Cada um vai maquiando uma pessoa. Nossa, tá fantástico. E aí, então, duas pessoas que a gente não tinha previsto, né, no projeto, que a gente não imaginou que seriam tão importantes e que foram essenciais, foram dois instrutores que a gente precisou para fazer esse espetáculo, que foi a instrução de flamenco da Sandra Vidigal de Belo Horizonte. A princípio, não tinha... O projeto se propôs a fazer com uma equipe de timotenses, né? E na região a gente não tem uma pessoa que seja referência de flamenco. E aí então eu fui buscar na Sandra, que foi minha professora, e que também, assim, para mim foi mais fácil recorrer a algumas danças que eu já tinha feito quando eu fiz aula com ela. E assim, a gente foi ver, já tinha passado 10 anos que eu tinha feito aula com ela e ainda tinha algumas coisas da memória corporal. E ela foi fantástica. Vocês podem pesquisar aí, é Sandra Vidigal, Fúria Latina, se não me engano. É uma dançarina maravilhosa, uma professora maravilhosa e que está dando aula, inclusive, online nesse momento. Então, a Sandra ali conseguiu ver algumas coisas, ver uns erros, ajudar. Eu tinha facilidade ali de ser uma estudante de flamenco e não uma dançarina profissional, né? O que ajudava nesse prazo curto que a gente tinha, mas que foi maravilhoso para mim retomar todas essas castanholas, todo esse soniquete do Flamengo, que é maravilhoso. E uma outra pessoa foi o Marcos Vaz, que também foi essencial, o Marcos Vaz, músico, que fez a instrução musical para a gente cantar a música Terceiro Mundo no final, né? Obrigado aí, Marquinhos, pela paciência, né? De me instruir, de quase me reger, né? Porque o ritmo do flamenco no violão é um ritmo, não sei se é difícil, mas é um ritmo que eu não estava acostumado, né? Nunca tinha tocado assim, nesse ritmo, nesse tempo, né? E o Marquinhos, com pouco tempo que tinha, né, muito curto, online, né, essas instruções, a maioria das trocas foram online por conta da pandemia. Isso vale a pena também a gente elogiar bastante, porque tanto para o instrutor de dança quanto para o instrutor de música, de canto e violão, foi bem complexo esse delay que o WhatsApp tem para ter a aula, a gente gravando, eles gravando para a gente. Então, assim, foi uma paciência muito maior e por isso uma gratidão muito maior, né? Isso, valeu mesmo, foi muito bom. E assim, não sei se saiu do jeitinho que o Marquinhos passou, não, mas eu entendi, né? Ele conseguiu me passar assim, como que era. E aí, na hora da execução, o que ele falou comigo, ó, o que sair, saiu. E aí fui assim para a cena, foi muito bom, Marquinhos, brigadão. E a gente foi confiante, a gente se divertiu e não deixou a peteca cair, né? Acho que isso que importa. Bom, a gente também teve a ajuda da contabilidade da Vanessa Patrícia, que também foi maravilhosa aí, assessorando toda essa dificuldade que
organizar todo esse pessoal, os pagamentos, colocar lá, fazer toda a elaboração contábil. Então, Vanessa Olha o Giovanni arrasando. comentando da Rita levou. Né? O Giovanni também tem uma participação que ele passou solinho, né, Giovanni? Ah, é E verdade. ele contou pra gente assim: ah, você vai tocar a Rita Levou? Eu falei: não, é uma música dos Secos Molhados. Então a Rita Levou, a gente não estava entendendo. Até que ele contou pra gente, né, que ó, uma pessoa que ele conhece chama essa música a Rita Levou, porque ela fala: a Rino levou, e a Ah, então Rita foi brincar. levou. Eu falei: ah, e aí peguei com ele solinho E também. ele também teve uma participação nisso, né? Valeu demais, Giovanni. Olha, Maria Alice falando, melhor professora de teatro do mundo, Aí. obrigada. Bom, também, na filmagem a gente teve a equipe um, que foi em nome do Edivaldo, que também é timotense, e do Cleverson, que são parceiros aí nessa filmagem e fizeram, nos ajudaram a colocar título, né, créditos finais, e foram maravilhosos assim nos detalhes também, nos ajudaram junto com o cenógrafo a pensar o espaço preto, né, porque o Dama tem as paredes brancas para não tirar o público do teatro. Foi bem legal. E o espaço, tanto de ensaio geral quanto de gravação, foi no Dama Espaço Cultural, no Timirim. Que também as meninas foram super parceiras assim ao longo de todo o processo, facilitando ao máximo para que o espetáculo acontecesse, deixando a gente deixar mais tempo o cenário no ambiente. Nós precisamos de mais ensaio geral do que a gente imaginava por causa dos tissurus. E aí, de fato, a gente teve assim. Essas pessoas que trabalharam com a gente foram muito parceiras, assim, né? Compraram a ideia da peça com a gente e é isso que faz o espetáculo acontecer. É, e e eu falei, gostaria de falar também, assim, que o tempo de execução do projeto até agora foi 22 dias, né? Dia 5 saiu o resultado e a gente já começou a trabalhar. Então, a gente gravou, né, no dia 27. Então, foram 22 dias da montagem da peça. Mas o projeto ainda está em andamento, né? A Vanessa está aí fazendo o fechamento de contas e tudo. E vale a pena lembrar que ano que vem está previsto uma contrapartida, assim que for possível, o encontro presencial desse espetáculo presencialmente. Então, quem gostou, Gratuito, né? Essa gratuito, apresentação, né? gratuito também. Então, quem gostou, vá conferir. E também, quem gostou de assistir hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, porque o espetáculo se manterá no meu canal do YouTube. Então, não deixem de compartilhar com os amigos. Não vai ter o chat ao vivo como foi hoje, né, na estreia, mas vocês compartilham com os amigos para que eles possam assistir também o nosso espetáculo. Quer comentar um pouco sobre Não, o processo? eu acho que um pouco sobre essa. Eu vou insistir na questão da dramaturgia coletiva, né? Assim, ela é uma experiência individual, mas que ao encontrar o público, não, a equipe, né? Ela vai ganhando alguns contornos, assim. Então, é um texto que eu escrevi, né? Já com uma ideia de uma certa leveza, assim, né? É um texto leve, é um texto como se fosse uma comédia romântica, assim, né? Já naquela época, assim, né? Não era um texto pesado, denso. E aí foi muito interessante quando a Camila pensou em resgatar esse texto, né? Eu fiquei pensando isso, que não tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, né? No sentido de que a gente está vivendo um momento muito pesado, muito denso, né? Muito triste, inclusive, né? A gente abriu essa live falando de uma perda grande em Ipatinga, né? Da Camila Oliveira e tal. Então eu achei estranho, assim, falei assim, esse texto, mas agora, né? Era em outro momento, outro contexto. Mas eu achei muito interessante porque tô, né? Num processo de escrita de um texto mais a ver com a pandemia e um pouco mais denso. E aí eu pensei assim, né, por que não, né? Também trazer essa, essa leveza, essa criatividade, essa, esse brilho, de certa maneira, né, do amor que pode acontecer, né, dessa mágica, né, que no final desce um tanto de passarinhos na casa dela, algo totalmente meio surreal, assim,
né? E eu falei assim, olha, interessante. E aí, né, a gente foi apostando nessa adaptação, né, de trazer uma peça mais leve, mais suave, né, uma comédia romântica, um love story, assim, né, que pudesse, assim, de certa maneira, dar também um certo alívio, né, nesse momento tão difícil, da gente também e inspirar, inclusive, né, porque eu acho que essa peça ela é um confronto e ao mesmo tempo uma combinação de de dois arranjos, vamos dizer assim, muito fortes, assim, né? Que é a, o racionalismo do personagem que eu faço, né? Do vizinho, né? Que está fazendo palavra cruzada, né? Que tem linhas, né? Desenhos, letras, quantidade de letras. Ele começa com o cubo mágico, que foi uma ideia da Camila também, isso não tem no texto, né? A camisa listrada, né? Que aí você já tinha pensado num tapete listrado, né? E aí conversando com a Isa, né? E a gente chegou nesse resultado da camisa listrada. Então é um Tudo cara. isso pensando nos limites desse personagem, que se limita, né? Ele é um personagem que encontra limites, restrições, ele mesmo se dá essas restrições. E aí, nesse sentido, meio até que ele se adapta um pouco a esse momento mais tenso da pandemia, porque ele coloca esses limites que são necessários, né? Esse racionalismo, a ciência, o racionalismo, tudo isso é necessário nesse momento, mas ele meio que isso já era um movimento dele que o cercava, né? O prendia ali. E ela vem como um sopro, assim, né? De amor mesmo, de poesia, né? Ela tá ligada não a quantas letras tem a língua, mas a sonoridade, né? A elefante, né? O elefante, são formas de falar, né? O som, a toada, né? E ele tá preso a essas, ele tá mais quadrado, assim, né? E aí ele vai sendo contaminado, né, tem aquela cena, né, que ela fala mãe, ele fala placa de computador, né, ou seja, ele está ligado, namorado é o peixe típico da costa brasileira, então ele está assim, né, ela mais assim, amorosa nesse sentido, assim, né, mais inspiradora, assim, né, mais do risco, né, da vivência. Isso, e isso numa certa combinação, né? Porque aí os dois vão se. O Morris também com a luz foi misturando a luz dos dois, né? Então, eu achei isso muito interessante. E o personagem vai se transformando, né? Ele solta o cabelo, ele passa, no final, né? Ao invés de falar as dicas das palavras cruzadas, ele começa a falar as respostas, né? Paul Gauguin, Nero, Beta. Ou seja, é como se ele fosse se libertando aos poucos, né, de um racionalismo, vamos dizer assim, pesado, né, triste, sei lá, assim, né? Então, mesmo que quando a gente resgatou esse teatro eu estranhei, né, no sentido de, nesse momento, agora, isso, eu falei, né, no final das contas, achei que pudesse ser importante também, né, vinha esse sopro nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente precisa viver, né, mais regrado por conta da questão da pandemia, de também ver que espaço que tem para esse sopro de poesia, de amor, né, de alegria, de felicidade, é, que ele tem, né, que a peça vai dando a ele. Né? Você falou, eu também esqueci de mencionar uma outra perda que a gente teve na cultura ontem também, que foi o Carlitos da banda Reprise, que foi uma outra perda que a gente teve em Timóteo, né? Mas isso que você fala, né, sobre vinho, um sopro de vida, né, um sopro de amor, a gente ficou esperando isso, que de alguma forma a peça pudesse levar para vocês que estão em casa, que também não podem ir ao teatro, não podem assistir um espetáculo, que chegasse de alguma forma esse sopro de vida, esse sopro de amor. Bom, a gente sabe que o espetáculo filmado é diferente, né? Tem suas limitações, mas ao mesmo tempo a gente não queria deixar perder o espetáculo teatral, né? Então, foi a forma que a gente conseguiu de fazer um espetáculo teatral chegar até vocês e
com esse intuito mesmo, de gerar aí um momento de vida, de amor, de, de poesia mesmo, para esse momento tão denso que nós estamos vivendo agora, que é a pandemia, né? E eu acho interessante que dentro dessa densidade tem esse jogo de contrastes, né? Até em questão de gênero também, né? Tem uma questão ali assim, né? Dele, do homem, da mulher. Eu acho que a cena principal, né? Dessa distinção, acho que é quando os dois estão arrumando, né? E ele preocupado metodicamente, né? Com o que ele vai levar para ela comer, o que ele vai conversar, né? E ela, assim, eu acho que também isso é da realidade das mulheres mesmo, né? Ela é muito mais assustada com, olha, ele pode me estuprar, ele pode me atacar, né? Então e aí tem esse jogo, assim, né? De gêneros, de ideias, como se fossem dois mundos quase assim opostos, né? A impressão que dá é que não teria encontro, né? Assim, se não fosse o periquito, né? Se não fosse o periquito, são dois mundos que não se esbarram, assim, né? Eu não sei, né? Em que isso pode esperar também esse momento, né? Nesse jogo de tensão que você está falando, de que possibilidades de encontros inusitados, né? Não digo encontros só físicos, mas encontros assim, de ideias, de uma certa criatividade, né, que algum jogo pode promover, né, assim, desses dois universos, né, que podem combinar e de repente surgir alguma coisa nova a partir de algo contrastante, né? De alguma maneira, né, eles são contrastantes, mas de alguma maneira, a partir do momento que existe o periquito e que permite a criação de uma relação, é interessante a gente pensar nisso, porque nesse momento de isolamento, talvez, o Beto foi falando, foi me vindo na cabeça algumas situações, assim, né, de ter que me comunicar, talvez, com alguma pessoa, né, e aí a gente está num momento mais delicado, e aí como que a gente faz isso, né, como a gente deu o exemplo aqui, a própria aula com o Marquinho, com a Sandra, a gente teve que se virar nesse universo online. Acabei de fazer um espetáculo com o Márcio Abreu também, que foi completamente online, do início ao fim, com pessoas assim de Aracaju, Salvador, tudo online. Então, a gente está se virando também de alguma forma, né? Então, para eles foi o periquito ali que de alguma forma fez estabelecer uma relação com os vizinhos, e acho que isso também fica bem marcante da peça, né? O contraste assim do isolamento de cada um deles, do jeito de cada um deles sozinho, para o momento então de encontro e de criação de relação, que de alguma maneira os dois vão encontrando um espaço de combinação ali, né? De mesclar mesmo, né? De um ali ir associando algo do outro, né? E um se misturando ao outro, né? E aí eu acho que talvez seja interessante também, por exemplo, de falar da música final, porque ela também não estava prevista, né? Nem no texto, nem no início da direção. Mas eu acho que ela entrou, né, assim, como quase como uma pós-cena ali, créditos, né, assim, né, ela entrou meio de surpresa, mas ressignificando, pelo menos para mim, né, enquanto escritor do texto, ressignificando o texto, né, a partir dessa dimensão da invenção, sabe? Porque ela é uma música dos Secos e Molhados, né, que ela é retirada de um texto do Júlio Cortázar, né, que chama Prosa do Observatório. É um texto muito confuso, assim, meio caleidoscópico e tal, mas que ele fala de algumas coisas enigmáticas, né? E duas delas as enguias e as estrelas. São dois pontos que os cientistas estão tentando estudar, vamos dizer, no subterrâneo e no além-céu, assim, né? Dois mistérios, né? Então ele está lendo um artigo sobre os ciclos das enguias, comparando com as estrelas.
e ele fala assim, alguma coisa daí, como se fosse, né, do submundo, do enigmático, alguma coisa vai surgir, vai inventar, né, uma dança que nenhuma Isadora dançou, né, uma dança nova, né, e com toda repertório assim dessa filosofia terceiro-mundista dos anos 70 também, que era de que alguma coisa pudesse surgir do terceiro mundo mesmo, né? Alguma invenção, né? Alguma forma de lidar com os problemas do planeta, da sociedade, que fosse mais inventiva, né? E eu acho que o Brasil, nesse sentido, eu acho que é muito interessante. Né? E que artisticamente, tal como um polo de invenção, né? Com todas as mazelas que tem, mas com um polo de invenção, assim. Então essa música ela deu um ar também para a peça que me ajudou a contextualizar ela ao momento, né? Dizer assim, olha, tem alguma coisa desses mistérios, né? Dessas confusões, assim, algum sopro de criatividade, de novidade que aquele encontro que eu imaginei lá em 2011 das palavras cruzadas com o flamenco, né? O flamenco. E essa música, ela faz uma referência ao flamenco, né? Embora o Julio Cortázar seja argentino, né? E os Secos Molhados, né? O João... É, é, o, fugiu o nome dele, né? Tá vindo João Apolinário, que é o pai, né? Mas o autor da música, né? Do Secos Molhados, seja brasileiro, eles fazem uma referência, né? Começa com Castanhola e tal, a essa energia dos povos ciganos, do flamenco, como me deu essa impressão assim, de uma invenção, né, de alguma coisa nova que pudesse surgir, assim, né, como se fosse uma nova ordem mundial, né, ele fala terceiro mundo global, né, e acho que casou bem também com essa proposta assim, de ser algo, um sopro de vida, né, no final, assim, trazer esse sopro. Então, mas nesse sentido, que aí acabou ressignificando para mim, assim, reatualizando atualizando esse texto, né? Então, falou antes, a música... Bom que a Nilmara perguntou, a gente queria deixar esse momento para pergunta, quem tiver alguma dúvida, porque a gente já está caminhando mais para o fim da live. Então, a Nilmara perguntou, a música foi pensada antes de adaptar a dramaturgia? Não foi, né? A dramaturgia foi escrita sugerindo momentos de dança flamenca, mas não foi. Eu, particularmente, recorri a duas músicas flamencas que eu tinha mais facilidade de dançar, que é E No Provoca, do Perré, e que é essa La Puntita, e a música Passo Doble, que é uma música que tem presença mais de castanholas, que é uma música que eu tinha ensaiado mais. Então, a escolha dessas músicas se deu um pouco pela minha experiência, pela minha facilidade, assim, e achei que elas se casaram muito bem, assim, com momentos de maior tensão e de maior leveza, né? Essa música E Não Provoca a própria Sandra Vidigal, que deu a aula de flamenco para mim e tudo, que fez a instrução de flamenco para esse espetáculo, ela fala que não pode fazer um espetáculo, uma apresentação de flamenco sem essa música, porque sempre pede, não vai ter La Puntita, ela é muito para cima, né? E a música de maior romance, assim, de momento de romance, a gente foi talvez uma das últimas que a gente escolheu, né? A gente ficou pensando que seria interessante uma música na língua espanhola, porque o espetáculo ia um pouco para esse lugar. E a gente gosta muito do uruguaio Drexler, que tem músicas muito, muito românticas. E essa música Asilo estava no último disco dele, né, o Salva-Vidas de Hielo. Isso. E é uma música assim com uma voz feminina muito presente. Então tem essa mistura aí da voz feminina e da voz masculina do Drexler, que a gente achou que casaria bem com o momento, que ajudaria a trazer o romance assim para esse casal. E a música Terceiro Mundo foi a música mais inesperada, como o Beto falou, porque não estava previsto assim na dramaturgia, né, ter uma música final, e de repente surgiu essa ideia de acrescentar essa música, de cantar e tocar essa música, né? Nós que não somos assim nem cantores e músicos assim. Mas o Asilo também apareceu, o texto já estava, a peça estava praticamente pronta, né?
Asilo, assim, a gente já tava com a Ah, peça é. mais ou menos pronta e falava, mas a cena do beijo tem que ter um romance e tal, aí o Drex e tal. E aí, na hora que a gente foi escolhendo algumas músicas, a Camila falou, não, Asilo, essa combinação desse, né, do homem e da mulher e tal, que você falou agora, aí você gostou. Então, essas duas músicas, Asilo e Testemunho, veio com a peça já praticamente pronta. É. As outras, duas você já dançava, e 19 dias e 500 Ah, é. noites, né? Estava 19 dias e esquecendo de 500 falar dessa, que noites, é a música inicial do espetáculo, né? é uma música que foi toca até do seu celular, é uma música que É você viu uma na música que eu época, gostava que muito. você gostava muito na época que fazia Flamengo. Não que você É, dançasse ela, mas nunca dancei ela. É uma música que eu gosto muito mesmo. Já do falei pra Joaquim pessoa. Sabina. Ela é maravilhosa, essa música 19 Dias, 500 Noites. Ela tem uma pegada meio de brega, assim, do sofrimento amoroso. E como é uma peça que fala de amor, a gente pensa dessa possibilidade de começar ali ainda nos 3 primeiros sinais ali do teatro, desse momento de estar curtindo ali uma, uma montagem para o espetáculo, né? Uma montagem para dançar, né? Com o 19 Dias e 500 Noites. Então, desde o início a gente começou a usar ela, mas É. também não estava previsto. É uma música que termina com o cara dizendo que demorou, né, 19 dias para esquecer a menina, né? Ele demorou 19 dias, mas 500 noites, né? Então vocês imaginam o sofrimento. Porque as noites são muito mais difíceis. Mas então é uma música que a Camila já escutava, mas ela meio que já veio meio de início nessas três, né? As outras duas surgiu, o espetáculo estava praticamente pronto, assim, né? E tem a música da dramaturgia, né? Que é a do Ló, né? A da Estado de Sal. Que é uma música que a Camila me apresentou, que ela tinha escutado mesmo da professora dela na escola, né? E nessa época, né? Que lá do festim, 2011, aí a Camila cantou, eu rolei de rir da música, achei engraçada a coreografia e tudo. E acabei colocando. Então essa é uma música que já estava prevista lá na 2011. A gente até cogitou colocar a música mesmo na peça. Ela tem mas... algum autor, assim, algum cantor? Eu esqueci agora, tem. É uma música evangélica, né? Que ótimo, Ana Paula aí. Mandando um abraço, o Juninho também. Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários, ver se tem alguma outra pergunta, né? Às vezes. Podem fazer perguntas. Obrigada, aí. Marli, Elisana, Silvia, Larissa. Olha, a Palhaça, por exemplo, tá aí com a gente. Marisa. Nossa, muita gente, muitos elogios, tá, gente? Eu não tô. Os elogios, saudades também, eu não vou comentar dos elogios, mas vou tentar ver se tem mais alguma pergunta. As pessoas que fizeram parte também, elogiando, agradecendo. Podem fazer perguntas, porque eu e Camila falamos muito, né, Camila? A gente faz jus à música, tem uma música Caetano que diz aonde é que estejamos juntos, multiplicar-se-ão os assuntos, né? A gente fala bastante, pode fazer a pergunta aí para nos interromper. O pessoal elogiando a equipe também, né? Realmente foi uma equipe muito especial, isso que a Claudiane falou, né? Realmente foi muito pouco tempo de montagem. Foi um recorde meu, eu nunca tinha montado um espetáculo com... eu costumo montar com 4 meses. De repente, aqui as pessoas lembrando do Festim 2011. Bom, acho que... mais lá embaixo, né? Vou até ver se chegou alguma... Opa, peraí. Olha, tá tendo mais agora. A Rubia comentando, tudo tem um autor, né? Tudo foi feito por alguém, né? Que ela fala aí do personagem. A Vanessa falando que é um casal que combina tudo. Mas é a primeira vez que a gente trabalha em cena mesmo, né? A gente já fez cena curta, oficina de vídeo, né? Mas que a gente atua em cena como um casal. Foi a primeira vez. E a gente recebeu um comentário muito curioso, né? Do Morrison. Que eu achei muito interessante, porque lá a equipe, quando estava ensaiando, falou, não, tá bom, gente, tá legal, tá rolando o espetáculo, vocês estão entrosados. Aí alguém comentou assim, eles estão entrosados já faz 10 anos, né? Eles são namorados, eles são casados, né?
E aí o Moça falou uma coisa que chama muita atenção, né? Ele falou assim, Legal. mas o que chama a atenção é eles estão entrosados no palco e serem Sendo casados. casados. Não é que eles são casados e por isso estão entrosados É, no palco, mas que ele falou, interessante. às vezes é mais difícil o entrosamento Porque às no vezes trabalho desgasta sendo também, né? Você já casado, né? tá vivendo em casa, já tá. E foi um processo muito gostoso. Foi. Né? Assim, a Camila falava assim, nossa, a impressão que eu tenho é que a gente deu um presente de Natal pra gente, porque a gente confinado, em casa, né? É. Trabalhando home office, tanto eu quanto a Camila, a gente continuou trabalhando só em home office, né? E E de a gente tá repente, com um filho pequeno, aí quando um trabalha, o outro tá com filho, de repente, nós dois trabalhando, a gente teve que se dedicar a momentos mais juntos, né? isso Isso acabou acontecendo, assim. foi muito gostoso, né? Mas eu acho muito interessante que o Morrison fala, né? Ele fala assim, porque é também um desafio, né? Foi também um Foi. desafio, né? Assim, mas foi muito gostoso, foi muito prazeroso. E depois, quando a gente foi aproximando da equipe, né? É. Foi mais gostoso ainda. A gente contactou a equipe desde o início, mas tem um tempinho ali que a gente tem que apresentar alguma coisa, né, para ter um. Por isso que é tão difícil, assim, às vezes, né, assim, para quem é mais leigo na área, às vezes fala assim, 28 dias, 25 dias não é tão pouco, né, mas assim, para o teatro é pouquíssimo. Porque, assim, 25 dias no teatro é tipo assim, o tempo que a gente está pensando na peça, fazendo as primeiras experimentações. Então, assim, a gente teve que fazer alguns riscos mesmo. Então, assim, acho que tem que ser essa cadeira na cena, e a gente comprou a cadeira, de repente a gente achou que a cadeira nem foi tão visível, sabe? Tipo assim, a gente teve que se arriscar assim logo para ter figurino, para ter cenário, porque a gente não tinha tanto tempo, né? Mas é uma questão que quase todo mundo da área da cultura está vivendo, né? E ainda bem que a gente está com essa lei Aldir Blanc maravilhosa que está proporcionando muita arte. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que esteve aqui na live, a todo mundo que assistiu ao espetáculo. Por favor, compartilhem, indiquem aos amigos para que possam assistir o espetáculo. Esperamos em breve fazer essa contrapartida aí, né? Vacinados aí, né? Presencialmente. E gostaríamos muito de agradecer à Prefeitura Municipal de Timóteo, à Lei Aldir Blanc, por proporcionar esse trabalho. E queremos pedir a todos vocês que fiquem atentos, assim, eu estou compartilhando várias cenas e peças e vídeos que estão tendo. Vários projetos foram aprovados na nossa cidade, e no Vale do Aço, em Minas. Então, assim, fiquem atentos que está rolando muita coisa boa. Às vezes a gente está um pouco esgotado, né, da quantidade de coisas que está tendo, mas não deixe de salvar para assistir depois, para ver no momento que está mais interessado, porque de fato a gente está tendo muita criação interessante da nossa região, de valorizar mesmo os nossos artistas, que temos artistas maravilhosos na nossa região que merecem essa valorização. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco e que estiveram conosco na live e no YouTube na nossa estreia. Um grande abraço para todo mundo. Beijão, pessoal, valeu demais. Tchau. Que legal. Obrigada, Cristiane. Obrigada, Alexandre. Valeu, Cristiane. Um beijo para todo mundo. Alexandre. Beijão, pessoal. Tchau, Muito pessoal. obrigado. Obrigada. Olê!